Bom, minha gente, acho que falta um minuto para começar, né? Estou aguardando um tempinho aí para conversar com vocês sobre aborto, né? Aborto inseguro e aborto seguro. Nesse dia tão importante que é 28 de setembro, quem está fazendo o evento inédito, né? Que é 24 horas falando de aborto, a virada feminista. E eu me sinto honrado de, sendo do gênero masculino, ser convidado para falar entre as mulheres e para mulheres e homens sobre um assunto tão importante, né? Bom, estamos quase na hora, aqui falta um minuto, né? E estou aqui aguardando só dar. Pronto, já deu. 15h30. Boa tarde, meu nome é Olímpio Barbosa Moraes Filho, eu sou professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas, sou ginecologista obstetra e estou hoje como gestor executivo da Maternidade Encruzilhada. A Maternidade Encruzilhada CISAM, que é uma maternidade ligada à Universidade de Pernambuco, onde atende gravidez de alto risco, tem ambulatório, cirurgia ginecológica, planejamento reprodutivo, reprodução humana. E a gente é ligado à Faculdade de Medicina, também à Faculdade de Enfermagem, da UPE. Temos 36 residentes de ginecologia e obstetrícia médicos e também residência de 6 residentes de enfermagem, né? Bom, e somos referência desde 96, atendimento à mulher vítima de violência e abortamento previsto em lei. Por sinal, somos o primeiro serviço de atendimento à mulher vítima de violência e aborto previsto em lei do norte e nordeste do Brasil. E eu, como eu estou na casa desde 89, né, eu vivi e presenciei essas mudanças, né, no nosso serviço para transformar uma referência no atendimento à mulher vítima de violência e do aborto previsto em lei. Então hoje, né, eu acho que está muito mais fácil falar do assunto do que quando a gente começou na década de 90. Mas mesmo assim é necessário falar muito mais sobre o assunto, porque quanto mais se fala, mais a gente teria dúvidas, mais avança na discussão. O fato de não falar é muito ruim, porque a gente não avança, né? Então, quanto mais você tem mais informações, mais a gente pode ter uma visão mais clara sobre o assunto. Como o meu assunto é a diferença, né, de abortamento seguro e inseguro, que eu vou falar mais do lado médico, né? Que essa é a diferença quando um país, né, tem leis muito restritivas em relação ao aborto. Então, o que se observa nesses países, comparando com os países que têm leis menos restritivas, que é aumento permissivo, que permite o aborto, é que o que observa nesses países, a diferença é que entre um país que descriminaliza o aborto, que tem regras, né, leis muito punitivas em relação à mulher, em relação ao aborto, ele não consegue diminuir o número de abortos. Na verdade, aumenta. É observado nos países onde o aborto, as leis são mais permissivas, como na maior parte do mundo desenvolvido, os países europeus, né, norte-americanos, os países desenvolvidos, a gente é observado, né, vários estudos da Organização Mundial da Saúde, é que há uma diminuição do aborto. Quando você criminaliza o aborto, ao contrário, ele não diminui, tende a aumentar. Isso é explicado nos estudos porque quando o aborto é ilegal, clandestino, as mulheres resolvem por ela mesma a situação da gravidez desejada, não procurando ajuda ao profissional de saúde, não procurando serviço, e com isso ela não tem acesso a fazer um planejamento reprodutivo, acesso a método contraceptivo seguro. Porque a mulher que aborta, ela não deseja abortar. Quer dizer, aborto não é um desejo de ninguém. É uma situação extrema em que a mulher tem um trauma do aborto, da gravidez indesejada, e ela não deseja passar por isso novamente. Então, quando você vê de criminalizar a mulher, você trata esse problema como um problema de saúde pública
e ela procura ajuda, ela vai estar susceptível, estar necessitada de não passar de novo por essa experiência. Então a gente pode fazer uma ação efetiva, que é dar acesso e uso a um método contraceptivo mais seguro, principalmente de longa duração. Porque o de longa duração, que no Brasil a gente tem o DIU, mas estamos tentando, né, fazer com que o SUS também adquira outros métodos contraceptivos de longa duração, como o DIU medicado e também os implantes. Porque esses de longa duração, eles são mais seguros, porque não depende do fator do uso individual da pessoa, né? Os métodos contraceptivos de curta duração, que bem conhecido como a pílula e a camisinha, que são mais utilizados no Brasil, na prática eles falham muito mais do que aqueles métodos de longa duração, como o DIU e os implantes, né? Então essas mulheres que procuram o serviço com abortamento previsto em lei, elas saem do serviço utilizando um método contraceptivo de longa duração e termina dessa forma ela diminuindo o risco de repetir outro aborto. Então, os países, né, há 40, 50 anos, que mudaram a forma de enfrentar o abortamento, não criminalizando o aborto e tratando de problema de saúde pública, na verdade o que se observa é uma diminuição acentuada, muitas vezes caindo pela metade, o número de abortos. Para se ter uma ideia, no Brasil a gente acredita-se estudos indiretos, que de cada 1.000 mulheres, né, em idade reprodutiva, por ano 70, 50 fazem aborto. E nos países onde tem uma saúde, um direito reprodutivo mais garantido, com um aumento permissivo e acesso a método contraceptivo, isso chega a 10 a 5 por 100 mil. Então, aqui no Brasil, a gente tem 7, 8 vezes mais do que deveria ter de abortamento se a sociedade percebesse que essa forma de tratar o problema do aborto fosse tratado como problema de saúde pública, não criminalizando. Então, a lei não é efetiva. E não sendo efetivo, o que é que sobra para nossas mulheres brasileiras com os outros países da América, a maior parte dos países da América Latina, a não ser o Uruguai, né? Uruguai e Cuba, né, que estão mais avançados nesse tema. É que as mulheres vão resolver do jeito que elas puderem. E quando elas procuram fazer sozinhas, sem segurança, de forma clandestina, há um aumento acentuado de complicações. E dentro dessas complicações, a mais cruel é a morte dessas mulheres. Então, dados de pesquisas mostram que uma mulher que provoca um aborto no Brasil, ela tem 100 vezes mais chance de risco de morrer do que uma mulher que que faz um aborto, procura ajuda num país desenvolvido, né? Então, isso é muito cruel, principalmente porque atinge uma população, né, mais carente. Porque nós sabemos aqui no Brasil, todos nós sabemos, que o abortamento existe e é permitido, né, e é seguro, mas só para uma parte muito pequena da população, que não chega a 5 a 10%, que são as pessoas que têm poder aquisitivo elevado, informação, e não são usuárias do SUS. Essas pessoas conseguem ter acesso. A maior parte da população que é usuária do SUS já não tem acesso ao aborto seguro, né? Então, ela depende do SUS, e o SUS tem de atender de acordo com as leis brasileiras. Então, isso faz com que cause uma injustiça social muito grande, que é o mesmo problema tratado de forma diferente. Então, essa lei não é efetiva. Eu digo sempre que as pessoas que são contra o direito da mulher a ter o acesso ao aborto, né, de forma segura, são contra, né? Dizer assim, eu sou contra o aborto porque sou a favor da vida. Isso é um discurso falso, porque mesmo quando tem as passeatas nas ruas, geralmente ligado a alguma igreja, movimento de religioso, ninguém vai para a rua pedir que as mulheres sejam presas. Não é? A pessoa vai lá colocar na palavra de ordem das passeatas, dizendo que é a favor da vida. Então, eu garanto a você que eu e todas meninas e colegas que estão participando hoje são a favor da vida. E
não somos a favor de promover o aborto de forma nenhuma como uma política de um contraceptivo. O aborto é exceção. E nós somos, na verdade, queremos diminuir o número de abortos então, e fazer com que as mulheres não morram e não tenham sequelas graves, nem físicas nem psicológicas, que são maiores quando o abortamento é clandestino. A situação, eu espero que a gente consiga, né, mudar essa realidade. Né? Eu espero, e essa luta tem dado alguns resultados. Né? Há 2 anos atrás, eu sou também médico, né, como já disse, eu sou conselheiro do CREMEP, aqui do Conselho Regional de Medicina, e estava há pouco tempo como vice-presidente da FEBRASGO. Hoje eu estou na comissão de pré-natal da FEBRASGO. Então essa discussão tem avançado no meio dos médicos. Tanto é assim que em 2013 o CFM, Conselho Federal da Medicina, ele se posicionou, né, favorável à mudança da lei em relação ao aborto, sendo favorável que o aborto deve ser direito da mulher até 12 semanas, independente da causa. E também favorável ao aborto nos casos de malformações incompatíveis com a vida, ou até mesmo favorável ao aborto naquelas malformações graves, né, que comprometam a dignidade humana ou a independência do futuro ser humano. Né? Então, isso foi um grande avanço. Né? Isso foi um grande avanço, o CFM se posicionar. E como a gente tem apoio também das outros conselhos de classe, conselho de ética, dos outros profissionais de saúde. Eu vejo um avanço também, assim, quem trabalha em serviços como o nosso, né, que atendemos uma média assim, de 2, 4 casos de estupro e de aborto por mês, né, não passa disso, não é um grande volume de abortamento, mas um avanço muito grande que a gente percebe é na cabeça dos profissionais de saúde. Eu tenho colegas, muitos meus amigos, que quando começamos a trabalhar aqui, eles apresentavam objeção de consciência sobre esse tema de realizar aborto. E hoje, depois de alguns anos, né, tendo contato diário com o sofrimento dessas mulheres, essas pessoas vão mudando e vão passando para o nosso lado. Então, o assunto hoje é muito mais fácil de ser tratado na maternidade, né, com os colegas. Com o passar do tempo, eles vão se sensibilizando. E eu sempre vejo assim, quem passa para o lado de cá nunca mais retorna para o outro lado. Quem passa para o lado de cá defender esse direito da mulher, direito reprodutivo, não tem retorno. Ele passa a ser além de passar para esse lado, ele passa a defender e ser um militante da causa. E como eu vejo cada vez mais crescendo isso, eu tenho a esperança, sim, de ver, não sei se em breve, mas que a gente avance bastante nisso aí né, talvez até no futuro mudança das leis. Mas eu acho que por enquanto a gente vai conseguir avançar em termos de interpretação da própria lei, tornando cada vez o abortamento mais seguro. Como vocês sabem, já foi falado durante o dia todo, no Brasil só é permitido o aborto no caso de estupro e no risco de morte, não é? No risco de morte. Eu vou falar um tema, acho que não foi falado hoje, que o risco de morte, ele não a lei não determina o que é risco de morte, não há uma regra. Eu digo sempre que quando chegamos aqui, quando temos um caso de uma cardiopatia grave, e a paciente chega aqui com laudo do cardiologista dizendo que tem um risco de morte de 90%, eu não tenho nenhum colega na maternidade que tenha objeção de consciência de fazer o aborto. Mas, por outro lado, quando a doença não é tão grave e a gente tem na literatura um risco de 5 a 10%, eu já encontro uma resistência de alguns profissionais, né, alegando que 5 a 10% é menor o risco e não é favorável. Mas eu sempre discuto que não deve ser o profissional que deve decidir pela paciente o que pode ou não pode, né? O risco é da mulher. A mulher que tem que decidir, bem que seja 1%, 0,1%, seja 1%, se você comparar com a razão de mortalidade materna, é mais ou menos 500 vezes a 1000 vezes maior do que a população geral. Então, a gente tem de aprender a respeitar
a autonomia da mulher em relação a isso. E como é aberto, eu acho que a última palavra da mulher, você tem que dar informação que ela tem uma doença, que tem um risco aumentado de morte, que pode não ser tão elevado, mas eu sempre trabalho para sensibilizar os profissionais que ela, com todas as informações sendo dadas de forma imparcial, a decisão é da mulher que se quer ou não passar por esse risco. Recentemente você vê como existem posições, né? E como deve ser levado sempre a posição da mulher. Tivemos um caso agora, recentemente, um caso que eu participei de forma indireta de uma gestante, 40 anos, que desejava engravidar há muito tempo. Ela fez um exame de rotina de mama, um ultrassom, encontrou uma tumoração, foi feita uma biópsia e deu um câncer de mama. Como ela tentava engravidar há vários anos e tinha um ciclo menstrual irregular, foi feito o beta-HCG, ela não esperava, não acreditava que estava grávida, mas o médico pediu o beta-HCG e foi confirmada a gravidez. E a conduta, nesse caso, é quimioterapia e cirurgia. E essa quimioterapia, na grande maior parte das vezes, causa abortamento. E ela foi informada de tudo e ela decidiu não fazer a quimioterapia, né, e continuar a gravidez. E esse direito é garantido. Então, ela sabendo que está colocando em risco a vida dela, que o estadiamento pode ser mudado durante a gravidez, a decisão é mantida de manter a gravidez. Né? Então, sempre é a vontade, a autonomia, o direito da autonomia. A autonomia é um dos 4 princípios na bioética, né? E ele não é maior nem menor do que a beneficência, da não maleficência da justiça. Deve haver um equilíbrio da situação. Não é? A mesma coisa acontece em outros casos, como a anencefalia, que normalmente a gente percebe aqui que quase de 7 para 1, de cada 7 mulheres que têm o diagnóstico de anencefalia, a gente percebe que apenas uma quer manter a gravidez. E esse direito é garantido. Não é? Então, é sempre respeitando a autonomia. E eu vejo que a gente pode ter algum avanço nisso aí através de interpretações jurídicas. Né? Que você colocar uma mulher em situação de uma gravidez indesejada, ela está colocando a saúde dela em risco, a saúde mental e a saúde física, e até colocando ela em risco de morte. Aí eu tenho esperança que a interpretação da lei, né, nessa situação, que você está colocando em risco a vida da paciente, simplesmente pela gravidez ser indesejada, a gente adquire um saber jurídico, uma jurisprudência, quem sabe, daqui a alguns anos, mesmo sem mudança da lei, a gente esteja interpretando que é risco de morte, né, uma gravidez indesejada, quem sabe. A gente pode interpretar no futuro alegando que uma gravidez desejada tem um risco de morte, de complicações. E então, fazendo esse elo da autonomia, eu puxo para um assunto atual, né, que é o caso de Zika, que a Débora Diniz falou hoje às 6, 7 horas da manhã. Né? Reforço, eu ouvi a fala de Débora, e Débora é muito feliz. Eu acho que é um direito da mulher também na situação de malformações. Mesmo que essas malformações não sejam comprovadas através de algum exame, mas o simples fato de ter um risco aumentado de ter um feto malformado, como no caso de rubéola ou agora a Zika, isso aí é torturante para a mulher não saber se o filho vai nascer em que situação. Então, eu acho que a gente tem como avançar nisso aí. Eu acho que cada vez mais temos pessoas passando para o nosso lado, né? E cada vez mais desmistificando, pessoas tomando consciência que ninguém aqui está militando o aborto por o aborto, né? É sempre pelo direito da mulher na decisão. Nesse dia quando esse dia chegar, o aborto passar a ser seguro, né, como nos países europeus, né, a gente vai salvar 200 mulheres ao ano de morte. São 200 mulheres que morrem por ano devido ao aborto ser clandestino no Brasil. Né?
fora as sequelas. E também há um custo-benefício também em termos de custo do SUS. O SUS é a segunda conta mais cara do SUS, é os tratamentos dos abortos, né? Das complicações do aborto. Então, e também haveria uma economia no SUS em termos de prevenção das complicações do aborto, né? Existe também, assim, a gente tem avançado também, em 2014, saiu um manual técnico do teste rápido da gravidez. Então, são ferramentas que eu acho que são pouco utilizadas no SUS. A gente já tem, quer dizer, através dessas ferramentas, aí pode avançar bastante na garantia do direito reprodutivo. Então, esse manual que foi publicado, foi disponibilizado, eu acho que em outubro de 2014, a gente procura, né, segui-lo, e vou contar para vocês que eu acho que é pouco utilizado, talvez muita gente não saiba, que é uma ferramenta importante. Então, o teste rápido de gravidez, que é disponível no SUS, ele deve ser utilizado da seguinte forma, né? E não é aceitável que uma mulher que existe uma suspeita de gravidez, ela procurar o SUS e ela não ter essa resposta imediata, ou seja, procurar o SUS ou o serviço de saúde e ser marcado uma consulta para fazer o exame daqui a 15 dias, um mês. Não, isso aí não deve acontecer. A mulher que atrasou a menstruação, ela está ansiosa. Ela quer saber imediatamente se está grávida ou não está grávida. Ninguém quer esperar. Então, eu acredito que nas maternidades, né, nas grandes maternidades, ou maternidade menor, como tem o teste rápido, ela deve ter acesso imediato. Através de uma consulta pré-exame, né, conversando com ela, né, por que quer fazer o exame, se a menstruação está atrasada, porque tem vezes que a menstruação nem está atrasada, ela tem uma relação desprotegida e quer saber se está grávida. E nesse caso, orientaria a pílula de emergência, porque ela não está grávida, né? Não tem. Mas o teste rápido de gravidez deve ser oferecido imediatamente, né? Então, quando ela procura o serviço e o teste de gravidez é feito na hora, né? O resultado é dado na hora, ela tem acesso a isso, essa mulher vai ficar. Vai ser apresentado para essa mulher, a gente vai ter um cenário, quer dizer, vai ser apresentada uma situação com quatro cenários. Quatro cenários, 2 alegres e 2 tristes, né? Então vamos tratar primeiro dos alegres, né? É aquela situação que a mulher procura o serviço, ela deseja fazer o exame e deseja estar grávida. E o exame veio positivo. Então, ela fica bastante feliz e ela deve ser orientada imediatamente para iniciar o pré-natal. O pré-natal, quando iniciado no primeiro trimestre, ele diminui complicações na gravidez, né? Através do diagnóstico precoce, até das complicações que podem ser tratadas, porque da gravidez ectópica, da datação, saber se a data está certa, e dos exames pedidos precocemente para ser conduzido de forma correta. Isso diminui complicações na gravidez e, de forma indireta, também as mortes maternas. Quando a outra situação alegre, outro cenário alegre, é quando ela procura, né, faz o teste, não deseja a gravidez e ela não está grávida. Também é um grande motivo de alegria. Estudos mostram, né, que 30% das mulheres, quando vão pegar o exame, não desejam gravidez. Então, é um percentual bastante elevado. Então, ela não sendo grávida e não desejando a gravidez, é obrigação nossa do profissional de saúde de encaminhar imediatamente ela para um planejamento reprodutivo. A gente não pode deixar essa mulher sair do nosso contato, do hospital, ou sem ser referendada, para ter acesso ao planejamento reprodutivo. Porque se você simplesmente dá o resultado negativo, ela comemora e você não faz nada, no outro mês, no mês subsequente, ela vai continuar no estado de vulnerabilidade, chegando a ter um dia uma gravidez, porque ninguém ofereceu para ela um método contraceptivo seguro. Então, ela deve ser encaminhada para ter acesso oferecido, né, os métodos contraceptivos, evitando assim uma gravidez indesejada no futuro e, consequentemente, um abortamento, né? Agora vamos para situações tristes,
que são mais preocupantes, né? É quando a mulher deseja a gravidez e não está grávida, não deu negativo. Então a gente sabe que um casal que tenta engravidar por mais de um ano, né, com relações sexuais frequentes, 2, 3 vezes por semana, mais ou menos, né? Pode ser muito, mas é assim a definição. 2 relações sexuais por semana durante um ano, no mínimo um ano, é considerado casal estéril. Então essa mulher tem que ser encaminhada para uma consulta de ginecologista e preferência para um profissional mais especializado em reprodução humana para fazer a pesquisa, porque esse casal não está conseguindo engravidar. E finalmente, o mais difícil, né, é quando a mulher não deseja a gravidez e infelizmente o exame dá positivo, o que, como já disse, 30% da nossa gestante passam por isso. Então, nessa situação, você tem de dar um acolhimento, tentar descobrir o que está por trás daquela gravidez indesejada, que muitas vezes nessa anamnese, nessa abordagem, descobrimos que se trata de situações em que o aborto é permitido por lei, por se tratar muitas vezes que a gravidez indesejada foi uma situação de estupro, que a população não sabe o que é o estupro, né? As pessoas não sabem que o estupro é qualquer relação sexual contra a vontade da mulher, não é necessário que seja com ameaça de revólver, com ameaça à sua vida, não é? É apenas contra a sua vontade. Muitas pessoas pensam que por ter um namorado, aquela relação sexual, ou o marido, aquela relação sexual não foi estupro. Mas por definição de lei, é o estupro sim, quando ela define aquela relação sexual contra a sua vontade, certo? E muitas vezes a que a gente atende aqui, infelizmente, aqui é adolescente grávida. E na adolescente tem que dar uma abordagem mais apurada, porque a adolescente não tem autonomia, né? E muitas vezes ela nega a violência porque está em situação de vulnerabilidade. E eu fico muito triste quando eu vejo aqui adolescentes de 13, 14 anos que fazem um pré-natal completo com 8, 9 consultas e chegam aqui para parir e acompanhado da mãe e a gente pergunta se a gravidez foi desejada, o que aconteceu? E ela informa que não era desejado, que foi o namorado da irmã mais velha que fez isso contra a sua vontade, ou foi o namorado de alguém, ou então até o meu parente, padrasto, o pai, parente, irmão mais velho. E quando a gente pergunta, procura saber, e aí, no pré-natal ninguém te informou nada não? Não, ninguém disse nada, ninguém perguntou isso. Então, nos pré-natais, é obrigação a gente perguntar na consulta pré-natal, na primeira consulta pré-natal, se aquela gravidez foi planejada, se foi desejada. Deve ser rotina em todo o pré-natal. Não só no adolescente, mas principalmente no adolescente. Mas perguntar sempre, porque assim a gente não vai diagnosticar, não vai conseguir descobrir o que está por trás daquela gravidez, né? E oferecer o que a lei permite, que é no caso de estupro. Então não vamos saber, não vamos oferecer. Então a mulher não vai poder exercer sua cidadania. Então deve ser perguntado isso. Caso a mulher afirme, né, a gente caminha para o abortamento previsto em lei. Mas se a informação não é isso, não foi uma violência, foi apenas um descuido, um acidente, ela não se trata de violência, e mesmo assim ela não deseja a gravidez. Nós temos que dar o máximo de informação para ela, informar que o aborto também nesse caso não é permitido por lei, mas todas as informações devem ser passadas para ela para minimizar o risco de complicações. Isso é um direito humano, da informação. Os direitos humanos, né, são 40 direitos humanos. São 30 direitos humanos. E um deles é o direito à informação. Informação é um direito humano. Você não pode, como profissional de saúde, você não pode negar informação. Então você deve dar todos os esclarecimentos de como deve proceder no caso se ela provocar o aborto e quais são as complicações que podem acarretar a complicação do aborto e orientá-la
logo após a tentativa, como for praticado o aborto, que ela deve procurar o serviço de saúde. Né? E eu acredito, como o próprio manual diz, que as dúvidas têm que ser esclarecidas. A gente, claro, que o aborto é muito legal, você não pode prescrever nem fazer o aborto, mas você pode dar orientações para ela, para que ela minimize os danos do abortamento. Né? Então, eu acho que é um dever ético de todos nós para diminuir os danos. E é isso aí, gente. Eu acho que eu falei, acabei meu tempo e estamos aqui nessa luta, né? E vamos continuar sempre aí nessa, até o dia que a gente tenha mais uma vitória aí no direito reprodutivo, que seria a mudança dessa lei. Seria um grande dia, sem brincadeira. Eu tenho 54 anos, espero viver esse dia, tá? Um grande abraço. E aí, me aplaudiu?